quem for chegando aí, depois nós estamos gravando aí essa reunião. Para a gente iniciar a nossa reunião, eu convido a todos para saudar o pavilhão virtual. Nós estamos hoje na nossa 7ª reunião de treinamento de governadores e presidentes e tal. Nós temos essas 6 reuniões já gravadas e eu gostaria aqui, primeiro, cumprimentar o nosso instrutor Rotário Júlio, cumprimentar também, né, e agradecer a presença aí da nossa coordenadora regional da Fundação Rotária, a Edith Campos, que está nos prestigiando aí com a sua presença, o nosso secretário Aguinaldo, governador Aguinaldo, e o governador Elias Narras também vai falar alguma coisa para a gente aí. E também, em nome do nosso governador indicado, Luiz Lima, eu quero cumprimentar aqui o GEAS, aqui presente, e parece que o Alves, o governador designado, eu não sei se ele está presente, mas ele ficou de estar aqui conosco. E quero cumprimentar também, especialmente, todos os nossos presidentes do ano rotário 2021-2022 e também alguns companheiros da comissão distrital. Hoje, o companheiro governador Elias Narras, ele vai falar um pouco para a gente sobre a estrutura do Rotary virtual. Hoje isso já é moda, né? Porque na situação que nós estamos vivendo já há um ano, há quase um ano, e provavelmente a gente vai esticar isso por mais algum tempo. Nós já tivemos aí todos os nossos encontros, todas as nossas festivas canceladas presencialmente, como iniciou-se lá no Guedes, que foi cancelado o Instituto Rotary, também não tivemos nenhuma conferência distrital. Também agora, essa semana, nós já tivemos a notícia aí do cancelamento presencial da convenção, que seria realizada em Taipei, no Taiwan, mas eu acho que isso, de uma certa forma, dá oportunidade para muita gente, né, muitos rotarianos participarem dessa convenção. E também o nosso treinamento para governadores, que é a Assembleia Internacional. Essa Assembleia seria realizada em Orlando, agora no dia 7 ao dia 12, me parece. Também estamos fazendo virtualmente, que iniciará nessa segunda-feira, e vamos ter 11 dias aí de maratona, do dia 1º ao dia 11, a gente vai estar aí discutindo e aprendendo, trazendo novidades. E na segunda à noite nós já teremos o nosso lema Rotário 21-22. Eu terei o maior prazer de, em seguida, estar divulgando esse lema. Isso é uma curiosidade que a gente, né, sempre fica com ela, mas na segunda à noite a gente já será divulgado. Então, logo eu tenha o conhecimento desse lema, eu vou transmitir isso para todos vocês. Eu vou passar a palavra agora para o nosso instrutor Rotário Júlio, para ele fazer a apresentação, algumas considerações aí do nosso governador, que dispensa qualquer apresentação, porque ele é muito conhecido no nosso distrito. Por favor, Júlio, a palavra é com você. Boa noite, companheiros. Eu quero, mais uma vez, agradecer o companheiro Elias Narras por se mostrar e se fazer disponível, né? É um grande exemplo para todos nós, tanto na sua capacidade de transmitir para nós aquilo que ele sabe, que é aquilo que ele entende de Rotary,
aquilo que ele entende como coisa construtiva de Rotary, como também pela forma bastante coloquial com que ele interage com todos nós. Eu desconheço um dia em que eu tenha ligado para o governador Elias, ou eu tenha feito um e-mail para ele ou um WhatsApp que ele não tenha respondido o mais rápido possível. Eu estou dizendo isso menos como elogio ao Elias e mais como uma luz que eu jogo para todos nós, a guisa de lanterna a ser seguida, né? Em nossa caminhada. Nós, quando nos propomos a assumir alguma função em Rotary, nós não estamos em busca de status, nós não estamos em busca de reconhecimento, nós estamos em busca de uma oportunidade. E servir significa adquirir conhecimento e partilhar esse conhecimento com outras pessoas, né? E nos fazer sempre disponível, porque não adianta eu saber muita coisa e nunca me mostrar disponível para aquelas pessoas que precisam daquele conhecimento, precisam da minha ajuda. Então, nós devemos manter sempre a mão estendida a todos os companheiros. E o Elias, para mim, é um dos grandes exemplos que nós temos em Rotary. Não digo que é o único, viu? Nós conheço muitos companheiros, a maioria deles são assim, mas o Elias é o grande exemplo que eu tenho em minha vida em Rotary e até em minha vida profissional também. Então, boa noite, Moisés, parabéns por ter indicado o Elias para esse encontro de hoje, que será muito prazeroso. Eu queria só, Narras, antes de passar a palavra para você, eu tenho aqui, nós temos alguns presidentes que estão participando pela primeira vez, que foram eleitos agora recentemente, também alguns GAs. Eu quero desejar boas-vindas ao nosso grupo de presidente 21-22. Por favor, Narras, a palavra está com você. Muito boa noite a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o governador 2021-22, Moisés, companheiro Moisés, por essa iniciativa. É muito importante essa preocupação com o treinamento, porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente participa, melhor a gente tem condições de cumprir os objetivos de Rotary. Parabenizar também o nosso companheiro governador Júlio Silveira, que é um instrutor distrital, e é um brilhante instrutor, a quem eu agradeço pelas referências feitas à minha pessoa, porque é muito mais fruto dessa longa amizade, eu sei, agradeço, mas tem muita coisa aí de amizade. A nossa coordenadora regional da Fundação Rotária, a nossa companheira Edith, ao nosso companheiro governador Aguinaldo, que vai secretariar o governador Moisés nesse ano rotário, ao governador indicado Luiz Lima, aos queridos companheiros, governadores assistentes, presidentes de clubes, companheiros e companheiras. É sempre um prazer poder falar com vocês. Vocês são companheiros e companheiras do nosso querido Distrito 4.760, do qual muito nos orgulhamos, e vocês também podem se orgulhar. Nessa minha longa vida rotária, esse ano vou fazer 51 anos de Rotary, eu posso dizer que conheço inúmeros distritos do Brasil, inúmeros, vários. Mas é muito difícil existir um distrito que possa ser comparado ao nosso. Não vou falar em tamanho, de quantidade de associados, essas coisas são importantes, mas não é por aí que a gente deve medir a pujança de um distrito. O nosso distrito é, sem dúvida, no Brasil, um distrito modelo, e nós temos muito que se orgulhar dele, todos nós.
foi nos pedido para falar hoje sobre Rotary Club, estrutura administrativa, conselho diretor, conselho de ex-presidente e algumas outras coisas que eu considero que foram consideradas importantes. O que é um Rotary Club? O que são os Rotary Clubs? São as entidades das quais os ideais do Rotary são concretizados. O Rotary tem ideais aplicáveis, né, tradicionalmente, tem os Rotary Clubs, isso não poderia ser concretizado. Então, os Rotary Clubs são entidades vinculadas ao Rotary Internacional. Ao contrário de... Hoje, acho que isso não existe, não, mas no passado existia uma ideia de que os rotarianos eram vinculados ao Rotary Internacional. Não. A vinculação ao Rotary Internacional é dos clubes. Os clubes é que se vinculam ao Rotary Internacional e que se comprometem a cumprir as normas e os ideais do Rotary Internacional. Quando um Rotary Club recebe um certificado de admissão, antigamente a gente falava uma carta, né? Hoje é um certificado. Tem uma frase muito importante nesse certificado que diz o seguinte: esse clube foi devidamente organizado e concordou, por meio de seus dirigentes e associados, em obedecer aos estatutos e regimento interno do Rotary Internacional, passando a ser membro do RI e a ter os direitos e privilégios inerentes a tal associação. Então, o clube assume o compromisso de cumprir o objetivo do Rotary, a realizar projetos humanitários bem-sucedidos com base nas 5 avenidas, a contribuir no avanço do Rotary através do fortalecimento do quadro associativo, apoiar a Fundação Rotária e formar líderes além do âmbito do clube. Eu gostaria de saber se está todo mundo ouvindo. Ok, vamos lá. Os Rotarys prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões, procurando estabelecer a boa vontade e a paz no mundo. Sobre essa questão de ética, eu vou falar um pouquinho mais no final, porque é muito importante que todos ouçam. Quando a gente fala coisa importante no início da palestra, não é todo mundo que alcança, porque existe um atraso normal, né? Então, essa questão de ética vai ser abordada no final. Então, os Rotary Clubs são constituídos sob as leis de cada país, às quais se sujeitam, sem discriminação de raça, sexo, cor e religião. Eles são obrigados a cumprir os requisitos legais, inclusive os da legislação tributária. Por que concluir isso aqui? Porque tem muita gente que acha que o Rotary, por ser uma instituição que não se sujeita ao pagamento de tributos, principalmente na área federal, ele não tem que cumprir determinadas obrigações. Tem que cumprir, sim, tá? Tem que preencher os formulários da Receita Federal, enviar, porque essa é uma obrigação administrativa. A falta do seu cumprimento gera multa. Quando eu fui governador, a primeira coisa que eu observava nas minhas visitas era exatamente isso, porque já existiram clubes que deixaram de cumprir essa obrigação e a multa foi se acumulando e ficou... Teve clube que ficou devendo R$20 mil, só para a conversa. Isso não pode deixar de ser cumprido, porque é uma obrigação e tem penalidade, né? Nós, brasileiros, somos muito levados a cumprir normas que têm penalidade. Então, essa aí tem penalidade e, por causa disso, deve ser cumprida. Como é que é a estrutura administrativa de um Rotary Club? O conselho diretor, que é o órgão dirigente, conforme estabelecido no regimento interno. É o conselho diretor, é o que gere o clube. E tem uma estrutura mínima obrigatória. Presidente, último ex-presidente, o presidente eleito, o secretário, o tesoureiro e o vice-presidente, que é o último presidente do clube. Isso aqui é o mínimo. O clube tem que ter um presidente, né?
O último ex-presidente é obrigatório e exerce o cargo de vice-presidente, o presidente eleito, que vai assumir no ano seguinte, o secretário, obrigatório, o tesoureiro, né? São funções importantíssimas. Nenhum presidente consegue ter uma boa gestão se ele não tiver um bom secretário, um bom tesoureiro. Pode fazer também parte do conselho diretor, mas não obrigatoriamente, o diretor de protocolo, que tem uma função também muito importante, os diretores de avenidas e os presidentes das comissões. Tá? Todo membro tem que ser obrigatoriamente associado representativo com as obrigações em dia perante o clube. Então, quando o presidente vai escolher o seu conselho diretor, ele tem que prestar atenção nesse aspecto, né? Os associados que vão fazer parte do conselho do diretor têm que estar em dia com as suas obrigações perante o clube, né? Aqui é a liderança pelo exemplo. O presidente tem que ser eleito entre 18 e 24 meses antes do início do seu mandato. Infelizmente, isso é uma coisa que não vem sendo cumprida, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim, porque o presidente eleito tem que participar do conselho diretor obrigatoriamente, porque senão ele vai assumir o clube no escuro. E isso é muito ruim, porque começa a parecer surpresa, né? E teve um presidente da República que dizia assim: mas eu não sabia. Olha, presidente eleito, presidente que assume, não pode usar essa expressão. Mas eu não sabia que o clube estava devendo. Mas eu não sabia que tinha esse problema. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso, aquilo outro. Não. Se ele participa do conselho diretor um ano antes de assumir, ele tem amplas condições de realizar uma boa gestão e não ser surpreendido. Surpresa é um negócio complicado, né? Do conselho diretor tem participações facultativas, como os presidentes das avenidas, serviço interno, serviços profissionais, serviço à comunidade, serviços internacionais e serviço à juventude, né? Houve uma época em que houve uma confusão com relação a essas avenidas, porque chegou-se a divulgar erroneamente que as avenidas de serviço deixaram de existir. Nunca deixaram de existir, e isso nunca foi cogitado. As avenidas existem e vão continuar existindo. Porque é através das avenidas que a base filosófica do clube é implantada, e os projetos e as observações, quer dizer, serviço à comunidade. Vou dar só um exemplo de serviço à comunidade, né? A avenida de serviço à comunidade é importantíssima. O objetivo de rota é a prestação de serviços à comunidade. Se o presidente se acabasse com a avenida de serviço à comunidade, a gente ia ficar de pé quebrado, né? Os presidentes das comissões também, administração, quadro associativo, imagem pública, Fundação Rotária, projetos humanitários, podem também participar do conselho diretor, não é obrigatório, né? O conselho tem funções administrativas, participa, colabora, participa ativamente na elaboração do orçamento do clube. Essa peça é a peça fundamental de qualquer clube. O clube tem que ter um orçamento. O clube tem que ter um orçamento do que ele vai gastar e quanto ele precisa de arrecadar. Isso aqui não admite improvisação, né? Sem orçamento fica muito difícil e o conselho diretor e o presidente, sobretudo, fica sem um norte. É importantíssima a existência de um orçamento. O conselho diretor também tem apreciação e aprovação ou não de candidatos associados. Todo associado, para ser admitido no Rotary Club, tem que obter apreciação e aprovação do conselho diretor. O conselho diretor é o filtro. Quem vai aprovar, ao final, a admissão ou não do companheiro, do associado, vai ser a Assembleia do Clube, mas o filtro passa por aí.
Então, é o conselho diretor que tem que fazer as avaliações do candidato associado que está sendo apresentado, né? E se o candidato associado não for aprovado pelo conselho diretor, nada feito, nada feito. A porta de entrada é aí, né? Aqui tem uma coisa muito importante, que eu, de vez em quando, levo um susto, quando a gente vai visitar um clube e o clube apresenta um problema, e eu pergunto assim, poxa, mas esse problema podia ter sido resolvido no conselho diretor. Ah, mas o nosso conselho diretor não reúne. Pelo amor de Deus, não deixa que isso aconteça. O conselho diretor tem que reunir. O conselho diretor tem que acompanhar a vida do clube. É uma reunião simples de meia hora, 40 minutos, com uma pauta pré-fixada. Olha, hoje não tem uma reunião do conselho diretor para discutir tal e tal e tal assunto. Às vezes surge um problema num clube que, se esse problema não é discutido, na hora em que ele acontece, aí depois a solução fica muito mais difícil. Essas reuniões mensais também, a importância delas dizem respeito a dois assuntos muito importantes e que precisam acompanhamento assim cotidiano: frequência e inadimplência. Frequência e inadimplência. Quando eu fui admitido no Rotary, a gente tinha uma citação muito interessante que eu ouvi, né? É que o rotariano tem dois direitos fundamentais: frequentar e pagar a mensalidade. Isso a gente era dito como direito. Na verdade, esse direito aí isso citado como direito é apenas um abrandamento. Na verdade, isso é muito mais do que uma obrigação, né? Os assuntos e deliberações tomadas pelo conselho diretor, quando existe necessidade de ser submetida à assembleia do clube, esses assuntos, essas deliberações, são apresentadas como uma decisão do conselho diretor. É muito importante prestar atenção, porque, eventualmente, se tiver algum membro do conselho diretor que não concordou com a decisão, mas foi voto vencido, ele não pode chegar na Assembleia e contradizer o que o conselho diretor aprovou. Aprovou ou deixou de aprovar, né? A decisão é do conselho. Foi votada no conselho e foi decidida por maioria. A partir daí, é uma decisão do conselho. Do conselho, né? Os Rotary Clubes e o Rotary, de modo geral, é formado por um corte transversal da sociedade. Então, a gente tem, e isso é muito bom, porque isso é a diversidade, né? Unanimidade não pode existir. E a gente tem companheiros, às vezes, né, muito bons companheiros, mas que gostam de polemizar, né? Não pode polemizar. O conselho diretor aprovou? Está aprovado. O assunto vai ser colocado à discussão e aprovação ou não da Assembleia como sendo uma decisão do Conselho. Eu gosto de falar isso porque tem gente que chega, mas o Conselho aprovou, mas eu não concordei. Isso não existe. Isso é uma forma, primeiro, deselegante, né? Desculpe a minha franqueza. Quem está acostumado de ouvir, aliás, deve estar até cansado de ouvir, né? Quem me ouve muito pode estar até cansado, né? É deselegância, para não dizer o mínimo. Decisão de maioria é para ser observada. Isso, além de tudo, é um desrespeito, né? Alguns clubes têm, o nosso tem, né? Não é obrigatório, que é um chamado Conselho Sênior. É o Conselho de Ex-Presidentes. O Conselho de Ex-Presidentes é muito importante porque quem já foi presidente tem uma visão uma experiência que é importante ser aproveitada, né? A gente aproveitar a experiência do que aconteceu. E se você tem um conselho de pessoas que já foram presidentes do clube, essa experiência é muito válida.
e deve ser aproveitada. É óbvio que isso aí é um conselho consultivo, ele não tem poder de decisão. Conselho sênior é um conselho consultivo. Ele não tem poder de decisão, ele não manda no conselho diretor. Todo órgão consultivo é para dar opinião, sugestão e tentar ajudar a resolver problemas, né? e orientar caminhos. Orientar, não é decidir, né? Tem muita gente que acha que colégio de governador manda em clube, manda não sei. Não. Colégio de governadores é também um órgão consultivo. Tá? O governador do distrito não é subordinado ao colégio de governadores. Tá? Isso não tem muita coisa a ver com o que a gente está falando, mas é só para dar um exemplo. Tá? Custo de manutenção. Orçamento realista, mas injusto. Deve cobrir os custos de manutenção do clube. Orçamento não é para gerar superávit, sobrar dinheiro, mas também não é para gerar déficit, faltar dinheiro. Isso é importantíssimo. Esse orçamento, eu tenho uma frustração, que eu já mencionei, né? Eu fui presidente do meu clube em 76, 77. Muita gente aí não tinha nem nascido, né? Provavelmente. Com certeza, desculpe. E o meu tesoureiro era um empresário, era dono de um posto de gasolina, era uma excelente pessoa. E não tomou conta do direito do orçamento, e eu também me omiti, obviamente, né? Eu era o presidente, e eu tive que passar pelo dissabor, e me senti muito frustrado, porque no meio do meu mandato nós tivemos que mexer na mensalidade. Foi uma frustração muito grande, porque eu toda a vida fui muito ligado à área financeira na minha atividade profissional. Então, é preciso ser bem feito o orçamento. Eu não quero que nenhum presidente de clube passe por essa como dizem os mais jovens, né? Eu não sou... não precisa pagar esse mico, como dizem os jovens, né? O orçamento não pode significar ônus excessivo para os associados. O clube não pode ter êxodo de associado porque ele não está aguentando pagar a mensalidade. Então, isso aqui é extremamente importante de ser observado, porque nos dias de hoje, né, sobretudo nos dias de hoje, onde sobras financeiras não são muito comuns, né? Isso tem que observar, porque se ficar muito caro, é provável que alguém saia por não ter condição de cumprir essa parte financeira, né? Per capita obrigatórias. O conselho diretor não pode deixar dívidas para o conselho diretor subsequente. Isso aqui tem que pagar, tem que saber. Isso aqui, quando o conselho diretor e o presidente assume, esses valores já são divulgados, já se sabe quanto é, entendeu? Então, tem que provisionar e pagar, porque é muito frustrante a gente ter eliminação de clube porque deixou de pagar RI. Né? RI, gente, RI, vou falar algumas coisas, porque eu não sei, acho que todo mundo sabe disso, né? Mas se não souber, RI é a melhor organização que eu já vi no mundo. Eles têm normas, têm padrões, e tem gente lá no RI. Aqui na governadoria, você fala com o governador, eu vou atrasar, dá um jeito aí para mim, etc. Lá no RI não existe isso, não. No RI são funcionários executivos que estão lá cumprindo norma. O clube tem data para pagar a per capita do RI. E eles observam, tem uma carência, tem uma tolerância, desculpa, né? Vencida essa tolerância, o executivo que está lá no RI, ele não quer saber se o clube teve tal problema, ele é de região carente, não tem nada disso, ele está lá seguindo normas. E é muito ruim, muito frustrante para o clube e é muito frustrante também para o governador do distrito ter um clube encerrado por falta de pagamento do compromisso perante o RI. Né? Vamos falar um pouquinho sobre requisitos pessoais para filiação ao clube.
né? Aqui, a primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte: toda pessoa, para fazer parte, para se associar ao Rotary Club, a um Rotary Club, qualquer que seja ele tem que ser convidado. Essa é a primeira preocupação. A pessoa tem que ser convidada e tem que ser apresentada. Qual é o requisito principal? O Rotary Club é um clube de profissionais. É um clube de profissionais. Então, a pessoa, para ser associada ao Rotary, tem que exercer uma profissão digna, qualquer que seja ela, né? Toda profissão exercida em obediência à ética, ela é considerada digna. Esse exercício da profissão é que dá, que credencia uma pessoa a participar do Rotary, né? E tem um segundo objetivo de Rotary, que é muito bonito, né? Que a gente tem que ler de vez em quando, né? O segundo objetivo diz o seguinte: reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a valorização da profissão de todos os rotarianos. Esse é um dos objetivos, é o segundo objetivo de Rotary. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o problema de presidência de clube. Não sei se eu estourei meu tempo, já estourei? Ainda não. Ô, Júlio, vê aí para mim se eu estourei, hein? Ainda não, pode seguir. Ainda tem. Ainda não estourei, não. Quando estourar, me fala, por favor, tá? Quando a pessoa é convidada para ser presidente, né, normalmente as pessoas assustam, né? Gente, tudo bem, não precisa assustar, né? Quando a pessoa é convidada para ser, pelos seus companheiros, a ser presidente de um clube, antes de tudo é uma honra. Se você foi convidado para ser presidente do seu clube, é porque os seus companheiros viram que você é uma pessoa que preenche os requisitos para assumir essa função. É uma função extremamente importante. Mas vai dar muito trabalho. Não vai dar muito trabalho. Não dá muito trabalho. É uma atividade realizadora. Depois que a pessoa assume e que vê e que acompanha a gestão do clube, que se sente no leme do clube, na orientação do que o clube vai fazer, quais são os programas que ele vai implantar, o exercício de uma atividade de presidente é realmente recompensadora. A gente tem sempre muita saudade do tempo que foi presidente. Mas o exercício da presidência, obviamente, traz também obrigações, né? Quando alguém vai exercer a presidência de um clube, e a partir do momento que ele aceita o convite, ele tem que começar a participar do conselho diretor, né? Para tomar conhecimento da situação do clube, quais são os seus problemas, quais são as suas carências, para não chegar no primeiro dia que ele assume a presidência, mas o clube está devendo, não pagou. Mas eu não sabia. Não. Presidente que assume presidência de clube não pode dizer que não sabia dos problemas do clube. Tá? É uma função maravilhosa, a pessoa aprende muito, o contato que o presidente de clube tem com a comunidade, de um modo geral, é um meio fantástico de desenvolvimento pessoal. A pessoa se desinibe, né? A pessoa aprende a falar, a pessoa aprende a defender ideias, a pessoa aprende a justificar projetos. Isso é muito realizador e eu acho que ninguém deve ter medo de assumir presidência de clube. É uma função nobre, é uma função que provoca engrandecimento de qualquer rotariano, de qualquer pessoa. Assuma a presidência sem receio. O treinamento hoje é muito grande, você tem oportunidade de aprender, de tomar conhecimento de normas muito antes de assumir a presidência.
Esse é um recado que eu queria dizer aos presidentes de clube, e é válido também para governador assistente. Eu ser governador assistente, eu não tenho a menor condição, eu não conheço nada de Rotary. Bom, conhece sim. Primeiro, porque para ser governador assistente tem que ter exercido um mandato de presidente. Não conheço nada de Rotary, eu não posso. Gente, não existe isso. A quantidade de informações que existe no Rotary hoje, se você quiser se aprofundar, hoje está tudo lá, está tudo no RI, está tudo no My Rotary, em português, né? Quando eu entrei no Rotary, não tinha nada em português, tinha algumas coisas em espanhol. Em português não tinha nada, né? Hoje está tudo lá à disposição. Bom, eu deixei para falar no final sobre o problema de ética. Gente, isso é fundamental. O rotariano, o companheiro rotariano, é observado pela comunidade. Ele é observado pela comunidade. Mas fulano de tal é rotariano. Bom, é rotariano e por esse fato, e também por ter sido admitido e se associado a um Rotary Club, o cumprimento de ética é fundamental. Nas mesmas coisas. O princípio ético é uma coisa que você não precisa estudar, não precisa ser um doutor em ética, porque o dia a dia ensina. Vou dar só um exemplo simples de ética, que a gente vê toda hora, né? Toda hora aí na rua, né? Os meninos que entregam panfletos, né? Por que eles não pegam aqueles panfletos que eles recebem para entregar e jogam tudo no lixo? Porque a ética não permite. Quando alguém delegou a um menino daquele, uma moça daquela, para entregar panfleto, propaganda e qualquer outro tipo de divulgação, a pessoa, quando recebe aquilo, a ética não permite que ele pegue aquele conjunto de formulários, de panfletos e jogue no lixo. Esse é um exemplo simples. Eu gosto muito de citar o meu pai. Meu pai foi uma figura fantástica. Tinha 4º ano primário, né? Lia muito, foi escrivão de área de notas, cartório de notas, lá no interior, que passava uma escritura por ano, 2 escrituras por ano. Não era uma atividade como é hoje, né? Hoje cartório é... Ele era uma pessoa extremamente ética, sem nunca ter lido uma linha a respeito de quando foi inventada isso aí. Isso foi 400 anos antes de Cristo, outro dia mesmo, né? Aristóteles foi a pessoa que escreveu as primeiras linhas a respeito de ética. Nós, rotarianos, temos um compromisso com ética. Ética. E vou dar um exemplo simples. Está todo mundo vacinando aí, né? Está todo mundo louco para ser vacinado. Né? Rotariano não pode furar fila. Rotariano não pode furar fila para ser vacinado. Por quê? Porque o rotariano tem que liderar pelo exemplo. Não existe nenhuma outra forma de você ser reconhecido como um líder, que todo rotariano é líder. Todo rotariano é um líder, é reconhecido como líder, se ele não der exemplo. E é isso que eu gostaria de deixar como mensagem final dessa minha curta não, longa, você já deve estar achando que eu estou demorando muito. Mensagem. E gostaria de dizer também, um final, que eu gostei muito, isso foi uma experiência que eu tive. Eu toda a vida fui muito curioso com relação ao Caminho de Santiago. O Caminho de Santiago de Compostela, que é citado aí, toda hora todo mundo vê isso, né? E eu recebi de um amigo meu, o governador Edélcio, lá de um grande amigo, um excelente governador, um dos estados do distrito dele, que já foi também o meu, um livro de um rotariano que fez o Caminho de Santiago. Tem muito brasileiro que vai lá e diz, eu andei no Caminho de Santiago. Andou? Andar o Caminho de Santiago? São 800
860 quilômetros, né? Você passa em tudo quanto é lugar, com neve, com frio, passa no meio do mato, passa em estrada de terra. É um negócio realmente... E esse rapaz, esse é um companheiro nosso lá do Clube de Patinga, que teve um problema, o pai dele morreu, ele ficou meio desajustado, ele é empresário, resolveu fazer o Caminho de Santiago e escreveu um livro. E como eu sempre tive muita curiosidade de conhecer, né, os meandros do Caminho de Santiago, ele escreveu tudo direitinho, todo lugar que ele passou, quanto tempo demorou, quantos quilômetros que ele andava, né? Não pode andar menos de 20 quilômetros por dia, né? Quer dizer, é um negócio... E esse companheiro nosso que escreveu o livro encontrou lá, faltava acho que 160 quilômetros para chegar em Santiago de Compostela, numa esquina lá de uma estrada poeirenta, a estrada era de terra nessa época. Tinha uma pessoa lá com um carrinho, semelhante a esses carrinhos de ambulantes que a gente vê aqui, né? Vendendo sanduíche, refrigerante, essas coisas. E essa pessoa estava lá, nessa esquina, para atender aos caminheiros, né? Caminheiros, caminhantes, cada um usa uma terminologia. E o brasileiro ficou muito curioso. Como é que esse cara está aqui nesse fim de mundo, com esse carrinho aí para poder ceder água, refrigerante, suco para os caminheiros, caminhantes, sem cobrar? Tinha lá, obviamente, um local onde, se você quisesse contribuir com alguma coisa, você contribuiria. E ele foi conversar e aprofundou a conversa com essa pessoa e perguntou de onde é que ele era. O que é? Onde é que você fez? Não, eu sou de Barcelona. Eu sou de Barcelona. Era empresário lá em Barcelona, até bem-sucedido, tinha lá algumas coisas, mas resolvi vir para cá. Deixei tudo lá em Barcelona. Olha, é muito longe, provavelmente uns 1.000 quilômetros de distância de Barcelona, onde ele estava. Aí o cara perguntou, mas o que você vem fazer aqui? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso aqui tem muito a ver com o Rotary. Ele respondeu para o brasileiro o seguinte: na vida, você tem dois caminhos, que são o de servir-se de ou servir a. E eu optei por servir a. Então, companheiros rotarianos, nós estamos enquadrados aqui em servir a. Nós não entramos no Rotary para servir-se do Rotary. Nós entramos no Rotary para servir ao Rotary e à comunidade. Esse exemplo desse espanhol que ele saiu lá de Barcelona, largou tudo e foi lá para o meio do mato servir coisa para os caminheiros lá do Caminho de Santiago, é um exemplo claro. Nós estamos no Rotary para servir a. Esse exemplo desse espanhol de Barcelona me calou muito, muito fundo, porque é uma coisa que aconteceu. Isso aqui não é romance, não é uma coisa que aconteceu na realidade. Então, nós estamos no Rotary para servir a. E temos que ter muito orgulho. Ser rotariano é razão de ter muito orgulho, e eu tenho isso, e sinto que a grande maioria dos rotarianos também sentem essa mesma coisa. É isso que eu tinha para dizer. Não sei se cumpri o que o nosso governador 2021, 2022, Moisés, esperava, mas, obedecidas as minhas limitações, era isso que eu tinha que dizer, e agradecer a vocês todos pela atenção e pedir eventuais desculpas por algumas coisas meio fortes que eu tenha dito. A ideia a ideia é pura e simplesmente de transmitir e de... Provavelmente tem algum puxão de orelha, se teve, vocês me desculpem. Muito obrigado. Bom, Elias, nós aqui agradecemos. Realmente ouvir você é sempre um presente, porque eu já falei isso algumas vezes, você é uma enciclopédia
você tem uma enciclopédia na sua memória. Realmente, eu acho que isso você é um dos grandes motivadores em Rotary, um grande conhecedor de Rotary, e isso nos orgulha muito. Eu tenho muito orgulho de hoje dizer que acho que eu posso dizer que eu sou seu amigo. Muito obrigado aí pela muito obrigado, é uma honra para mim. explanação. Eu tenho aqui uma pergunta, surgiu uma pergunta aqui no site sobre tesouraria, né? Então, eu vou aproveitar que o nosso tesoureiro Wagner está aí, para ele responder essa pergunta, que é uma pergunta da Ivone, lá do Liberdade. A pergunta dela é o seguinte: qual o melhor momento para fazer o planejamento orçamentário antes do início da gestão ou depois do início? Então, o nosso tesoureiro está presente, eu acho que é pertinente aí a você, Wagner. Boa noite, governador. Boa noite a todos os companheiros. É uma obrigação nossa fazer o planejamento orçamentário antes do início da gestão. Apresentar esse orçamento para a reunião do conselho diretor, ele deve ser aprovado, né? Isso tudo antes do início da gestão. Na oportunidade que nós tivemos, acho que há uns 2 meses atrás, num encontro desse, nós tivemos a oportunidade de visualizar um orçamento desse, né? Se precisar, a gente pode mandar novamente, acho que até o governador mandou para todos nós, mas o momento ideal é antes do início da gestão, até para que o valor da mensalidade seja adequado, todas as despesas são previsíveis, a gente normalmente não tem despesas que não são previsíveis na gestão do clube, então o momento ideal é sempre antes do início da gestão. Não sei se foi claro, se precisar de mais alguma informação, pode me falar. Obrigado, Wagner. Depois eu vou repassar novamente aquela explanação sua palestra aí que você fez sobre orçamento, sobre a tesouraria de uma maneira geral, porque nós temos aí novos companheiros que entraram depois, e hoje nós estamos aqui com a presença de 45 pessoas, mas tem muitas pessoas que justificaram a ausência, como sempre a gente faz uma sexta-feira, mas eu fico satisfeito porque a gente grava e eu tenho mandado isso, e todos os que não assistiram têm visto essas reuniões nossas. Então, de uma certa forma, a gente está abrangendo aí praticamente 100% do nosso público. Governador, Uma pergunta para fazer aí? Posso só complementar? Se depois que você mandar essa planilha, essa explanação, se alguém precisar de alguma ajuda e tiver a nosso alcance, eu mandei há umas 2 semanas eu mandei minha apresentação no grupo de presidentes, né? Então lá tem meu contato. Qualquer dúvida que eu puder ajudar, pode me ligar, pode mandar WhatsApp, que a gente, com o maior prazer, né, com a maior atenção, a gente ajuda e colabora. É muito importante essa colocação sua, Wagner, porque eu sempre reforço isso, que nós, toda a comissão do distrital, os governadores assistentes, nós estamos sempre apostos para tirar qualquer dúvida, e isso pode ligar no privado, pode divulgar no grupo, que a gente está aí pronto para buscar as respostas. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer aí ao governador Elias? Bom, se não tem, eu vou passar a palavra para o nosso instrutor rotário. Edith, você quer falar alguma coisa, dar uma mensagem? Boa noite a todos, né? Boa noite, governador Moisés, cumprimentar o governador Elias aí, como sempre, brilhante, cumprimentar também o governador Júlio, a todos os presentes.
A apresentação do Elias foi perfeita. Eu quero desejar sucesso aí com vocês, se estruturem bem, façam bem seus planejamentos, porque quem se planeja tem sucesso. Quem improvisa, aí você já viu, né? O que acontece. Então, para facilitar, vamos todos planejar bem, inclusive tesouraria, DQA, contribuições para a Fundação Rotária e adquirir muito conhecimento. Vocês estão de parabéns, que já estão reunindo tanto tempo antes, né? Isso foi uma decisão brilhante aí do instrutor Júlio e do governador Moisés, tá? Tudo de bom, vamos estar sempre juntos aí. Boa noite. Obrigado, Edith. Júlio? Boa noite mais uma vez. Eu quero aproveitar para cumprimentar a Edith, que eu não vi aqui no início, né? E quando eu fiz a minha primeira intervenção, eu segui aliás, a orientação do Patrícia, né? Não repita os agradecimentos, meus cumprimentos, para não perder tempo pessoal. Mas eu quero agora contrariar o Elias e vou cumprimentar o Aguinaldo, o Luiz Lima também, um abração grande para ele. E gostaria de reafirmar o que Elias falou quando ele entrou para o Rotary. Tudo que ele achava estava em espanhol. E eu me lembro de um título, Elias, você deve lembrar também, o Siete Sendas hacia la Paz. Era praticamente a única coisa que não existia. Verdade, né? É verdade. São os 7 caminhos para o encontro da paz. Em espanhol ainda. Mas um dos caminhos é o nosso Rotary. Eu queria salientar com alguns companheiros, principalmente aqueles que estão se juntando a nós nesse momento, que a função do instrutor Rotary não é passar conhecimento a vocês. A nossa maior função, nosso maior dever é aproximar vocês das pessoas que possam trazer os conhecimentos que irão ajudá-los na gestão de vocês ao longo do ano 2021. Então, o Elias é um dos grandes exemplos desse trabalho, né? Agradeço, Elias, e parabenizo o Moisés pela atuação. E aproveito também para desejar à companheira Edith uma boa gestão na coordenação da Fundação Rotária, né? Coordenação regional da Fundação Rotária. O Elias falou que o nosso distrito é um exemplo para todo o Brasil. Não só para o Brasil, nós somos exemplo para muita parte de todo mundo rotário. E um dos pontos que salientam isso que nós estamos dizendo é o fato de que Rotary Internacional aproveita pessoas do nosso distrito para desempenhar tarefas de grande importância, de grande relevância no mundo rotário. No momento, nós temos aí a coordenadora Edith, né, coordenando praticamente todas as ações da Fundação Rotária, do norte de São Paulo até Rondônia, Roraima, Amazonas, chegando na Venezuela. Então, Edith, bom trabalho. Obrigada. Bem, nós estamos com um tempinho aqui pequeno. O governador Aguinaldo, secretário, ele está aí presente, Aguinaldo. Você quer fazer algum comentário sobre a secretaria? Boa noite a todos. Parabéns, Elias, pela brilhante palestra. Obrigado. Uma vez que o Rotary está fazendo 32 anos da entrada da mulher no Rotary. Bom, eu queria só pedir, muito simples, para que os presidentes que já estão escolhidos pelos clubes, que façam a escolha o mais rápido possível do seu conselho diretor e faça o lançamento no portal de RI. Porque é fundamental que a equipe já esteja escolhida e vocês já começarem a trabalhar com ela. Como o governador Júlio falou,
quando vocês montarem a estrutura de vocês, surgirão dúvidas e que será encaminhado para pessoas que possam efetivamente ajudá-los a fazer uma brilhante administração. Então, é isso que eu peço, que vocês escolham já o seu conselho diretor, e aqueles clubes que ainda, são poucos, né, mas ainda tem, que não escolheram os presidentes, que o façam. Aí é fundamental que os governadores assistentes realmente façam assistência a esses clubes para saberem quem é o presidente, quem é o secretário, quem é o tesoureiro, quem é a Fundação Rotária, porque há necessidade que isso seja lançado até o final do mês de janeiro. Uns falam que é 1º de fevereiro, mas é a data limite, é quase a mesma coisa, né? Porque dia 31 está aí, é domingo, e dia 1º é segunda. Então, nós temos que lançar o conselho diretor, não que não se possa lançar depois. Entretanto, a data limite do RI é essa data do dia 1º de fevereiro. Ok? Então, eu conto com a colaboração de todos vocês, dos governadores assistentes, para que façam esse trabalho e verifica se os clubes estão com todo o conselho diretor montado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Aguinaldo. Bem, essa semana, dentro da nossa programação, nós estamos programados agora para uma próxima reunião que ela acontecerá no dia 12 de fevereiro, logo após aí o término da Assembleia, né? E o nosso tema dessa reunião, do dia 12, da próxima, é sobre desenvolvimento do quadro associativo, criação de novos clubes, que vai estar conosco aqui o nosso Nelson Leite, governador 19 e 20, ele vai estar conosco aqui na próxima reunião. E nós temos aí, eu já soltei um calendário das nossas reuniões, vocês devem ter percebido que nós estamos marcando aí uns PETs e um GATs. Eu coloquei ali presencial, inclusive mandei isso para o RI, lá para o Rio. Espero que a gente consiga fazer isso presencial, está lá para abril, maio, mas vamos contar com isso, porque eu realmente sou muito ansioso para encontrar com todos vocês, para a gente nos cumprimentar e bater um papo, tomar um cafezinho. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos torcer para que isso aconteça. Eu agradeço muito aí ao nosso companheiro governador Elias Narras pela sua excelente explanação. Eu acho que eu vi no site aqui muitas manifestações de agradecimento aí pela sua explanação, pela sua palestra. E quero desejar a todos uma boa noite, um bom final de semana, e no dia 12 nós estaremos em mais uma dessas reuniões, já com o nosso lema rotário do ano 2021-22. Eu já adianto para vocês que uma das metas do nosso presidente Checar Meta é cada um traz um. Então, vamos julgando isso aí para os clubes, né? Se você pensar bem, não é muito, não, porque você está pedindo um amigo. Acho que todo rotariano tem que ter um amigo que possa levar para o outro. Imagina se isso acontece. Nós somos 53 mil rotarianos aqui aqui no Brasil, nos 31 distritos, a gente pode passar para 106. Mas passar para 65 já é uma coisa maravilhosa. Então, eu pediria a todos que saudássemos o pavilhão nacional virtualmente e vamos dar por encerrada a nossa reunião.
Um abraço, governador. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jair. Boa noite, companheiros. Boa noite, Bom final de governador. semana e até a próxima. Boa noite a Boa noite a todos. todos. Fiquem com Deus. Ótimo Boa fim de Assembleia semana. lá. Boa noite, gente. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Boa Obrigado. noite. Boa noite, Boa Moisés. noite. Assembleia, governador Moisés. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, governador. Terça-feira de manhã Carinho, eu estou, terça-feira de manhã eu estou soltando o nosso lema aí nos grupos, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Governador Moisés, boa noite, viu? Bom, Boa noite, obrigado, Wagner. boa semana, que Deus abençoe, que você tenha aí, adquira muitos conhecimentos, muitas informações para nos guiar. Muito obrigado. Um Estaremos abraço. aí nessa jornada. Pode contar comigo, fica com Deus. Moisés, boa noite. Boa noite, Júlio. Obrigado. Boa recuperação. A partir de segunda de manhã é terno e gravata, né? É o terno, não, é uma bermuda e paletó. É uma Vai bermuda. apresentar jornal. A câmera é só daqui para cima, né? Só vai mostrar daqui para cima mesmo. Vai ser apresentar o jornal. Só não pode pedir para a gente levantar, né? Não complica, né? É verdade. Parabéns pela reunião, tá? Tudo de bom. Muito obrigado. Companheiro Júlio, um abraço. Não conversou hoje cedo. Ah, sim, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Ótimo, Deu a sucesso ideia, lá. a sugestão de completar o time. Eu consegui completar agora de tarde. Ué, parabéns, Que bom. E bom trabalho para você, viu? E continue não, contando porque- com a gente aí, com toda a equipe nossa aí, que você vai ser muito bem servido, né? Se Deus quiser. Na busca aí da sua necessidade de também Nós servir temos aquela- um sonho de tentar construir, dar um pontapé inicial para tentar construir uma sede. Na verdade, eu vou precisar de um apoio de todo mundo aí, nas ideias aí, para a gente ver como que faz. Porque o nosso clube não tem sede ainda. E é um Sei. sonho nosso, é uma sede. Uhum. Tá. Isso aí tem que ser muito bem pensado, né? Fazer um bom planejamento, bem pensar bem e ver qual é o peso que isso tem realmente para as atividades do clube. Muitas vezes isso aí agrega valor ao clube. Algumas vezes, se nós não pensarmos corretamente, pode ser um peso que vai ser carregado e, às vezes... O problema é esse, porque a construção não é barato, tem custo, tudo, né? Tem empregado. Vamos pensar, faça seu plano aí, vamos conversar. Viu? Não, por isso que eu estou pensando. Falei assim, vamos tentar ver se a gente organiza isso aí direitinho, ou mesmo... Outra opção que a gente tinha pensado era talvez conversar, no caso, com a prefeitura aqui, se eles cedessem algum prédio que não esteja obsoleto, né? Para uma sessão para o Rotary. É uma grande ideia, isso aí realmente. E aqui tem mesmo, pior que tem prédio que é uma praça de esportes. Então, ela está fechada, está em muito tempo. Inclusive, porque como aqui o nosso clube já tinha umas 2 tentativas, fora essa agora que deu certo, as reuniões antigamente eram lá. Pois a gente até pensou nisso aí. Veja bem, vocês estão fazendo um bom trabalho aí para a comunidade, tem feito trabalhos aí importantes para a comunidade, mostrando que o Rotary é parte integrante e ativa da comunidade, né? E aí basta provar isso para a administração pública, né? Pois é, eu até estava pensando, depois a gente ver com o pessoal, até a gente discutir como seria a melhor maneira de estar fazendo isso aí, está propondo, se tem algum clube que já fez algo parecido. Eu acho que está com a faca e o queijo na mão aí, você já tem esse prédio público aí, eu acho que se você pegar uma coisa pronta para você só administrar, até porque
é um sonho nosso. O pessoal sempre comenta em fazer, em construir, tentar ver se conseguia ganhar, porque aqui tem o pessoal tem muito loteamento aqui, e tem aqui as áreas públicas, a gente até pensou em, às vezes, se eles doassem uma área pública, um lote, no caso, seria área pública para o Rotary, e alguma coisa assim, só porque aí tem o custo de construir, né? E não é baixo, né, Fernando? O primeiro passo, eu não sei se vocês já deram, seria conseguir, com a Câmara de Vereadores, um decreto declarando o Rotary Club uma instituição meritória que conta com o apoio daquela casa, né? Então, esse aí eu acredito que fizeram. Acho que esse aí eu acredito que fizeram, acho que na declarar utilidade pública. Sim, já tem isso. Aí agora é um comitê para visitar o prefeito, visitar a Câmara. Chamar o prefeito para o Rotary. Traz o prefeito para o lado seus aí, que vocês conseguem. Não, eu estou querendo ver se a melhor maneira, será que seria uma sessão de uso por Rotary? Porque assim, a gente ficou na dúvida como seria a técnica melhor para estar fazendo isso aí, né? Para evitar, porque é cidade pequena, o povo depois vai ficar falando, né? Em princípio, faz uma parte inicial, um empréstimo por algum tempo, alocar por algum tempo, por 1 ano, por 2 anos, aí ver qual a importância disso para a comunidade e qual a importância para o Rotary, como é que esse acordo foi recebido pela comunidade. Fazer isso em 2 etapas. Perfeito. Muito obrigado, viu? Governador Moisés, aqui é o Jarim, do Rotary Clube Paranaíba de Patos de Minas. Eu estou com um problema sobre participar das reuniões, que tenho aula toda sexta-feira. Praticamente eu participei de poucas reuniões, e agora também vai começar as aulas na próxima semana, e eu sou coordenador de estágio, e coordenador de estágio quase que tem que ser na sexta, não teve como eu mudar o horário. Eu queria ver se tem um problema, se não está participando dessas reuniões, como fazer para amenizar nesse caso aí, ou o que poderia ser feito. Jarim, realmente eu acho que a gente depois pode tentar aí fazer uma pesquisa de mudar a data, né? Porque a gente pensou na sexta-feira que é um dia que praticamente clube nenhum tem reunião na sexta-feira. Então, seria uma vantagem. Mas nós estamos, são todas essas reuniões são gravadas. Sim. Então, assim, imediatamente eu coloco no grupo, vou mandar e peço que não teve como participar, que veja essa reunião depois, para ver os assuntos que foram tratados, para ficar, né, atualizado com as nossas metas de treinamento. Mas a gente pode fazer uma pesquisa aí dessa mudança de data. Eu acho que só por causa de mim. Na época eu até manifestei que eu não poderia. Porque não é só você, não, porque tem algumas pessoas, ainda mais no interior, né? Eu vou para a fazenda, é um dia que lá eu não tenho internet direito, então realmente é um pouco complicado. Mas a gente vai ajustando, isso aí não tem dúvida. Eu vou te mandando as gravações, uma hora que tiver um tempinho, vai assiste, né, para ir atualizando. Só para justificar, assim, o que eu preciso mandar para você, porque eu não estou participando, assim, a gente tem Não. Isso aí a gente vê o interesse de todos. Gostaria de participar. Então, eu vou ver, eu estou vendo as gravações aí, mas então fica assim, justificando. Eu tenho, inclusive, se quiser... Você, durante a semana toda, você tem aula? Você tá com... Não, eu tenho aula quinta e sexta, os dois, só na e é justamente nos horários aí da reunião. Porque eu sou coordenador de estágio supervisionado, e geralmente são nos finais de semana que eles jogam essas disciplinas. Né? Ok, mas a gente vai ajustando isso, não se preocupe. Mas a gente está se inteirando aí, mas já fica assim, justificado aí perante a governadoria que
Não é vontade minha, não. Eu gostaria de estar participando mesmo. Mas está acontecendo isso aí, né? Mas a gente vai estar se inteirando aí com as gravações, tá bom? Tá ótimo, não preocupe. Agradecer. Vai estar junto e qualquer coisa que você precisar, disponha, utilize essa equipe, né? Porque... eu estou pedindo, inclusive, a planilha de planejamento e do orçamento também, pedir para o Wagner mandar aí para nós. Tá, eu vou mandar no grupo lá para todos agora aqui, ele vai me repassar aqui, a gente manda aí. Tá bom. Okay, agradeço. Nada, boa noite. Boa noite, então. Até mais. Abraço. Ô, Júlio, boa recuperação para você aí. Eu estou vendo que você já está... Está um pouco irritado, mas a gente vai chegando lá, tá bom? Tá ótimo. Você foi ontem, né? Ontem, né? Mas tá muito bom. Obrigado aí pela... Bom fim de semana e boa semana aí pela frente. Para você também. Fernando, conte com a gente, viu? Pode ir. Obrigadão, viu, governador? Vamos um grande abraço. Um grande abraço para vocês todos. E boa noite, então. Boa assembleia. Muito obrigado. Lá para terça-feira eu estou soltando aí o nosso lema. Se Deus quiser. Deus quiser. Não tem nenhum spoiler ainda não, né? Não, isso é muito fechado. Para você ter uma ideia, as empresas que vendem os produtos, que é os pins, né? Sim. Camisetas, tudo, eles sabem, mas não podem abrir, porque se eles abrem isso, eles são cortados lá tira a concessão deles, o Rotary Internacional. Então, o negócio é fechado. Bem fechado. É no dia lá que aí o presidente chega na frente lá e vai falar o lema dele. Então, aí a gente... Só curiosidade, né? Governador, só curiosidade. No caso, vocês vão estar fazendo pelo Zoom ou lá vocês vão estar vendo? Não, nós estamos pela plataforma Zoom. Na verdade, essa assembleia reúne 526 governadores do mundo todo, que são 526 distritos, com as respectivas esposas, né? Então, só ali de treinamento são mil e tantas pessoas que vão estar ali. E virtual é a primeira vez, né? A gente é uma coisa nova, mas eles já estão assim, nós já estamos sendo treinados para fazer esse treinamento. Inclusive, é cobrado. Se você sair da tela aqui, um segundo aqui, o cara te liga na mesma hora e te puxa a orelha, né? Então, E como que vai fazer? Eles vão traduzindo isso aí? Tem tradução simultânea para todos. Tá. Porque uma coisa estar lá presencialmente, às vezes dá até para entender, né? Exatamente. Não, você tem